Boa noite. Começou hoje a Copa do Mundo. E mesmo com a sombra do inesquecível 7-1 e com o atual cenário político do país, tem uma turma que já está bem animada para torcer pela seleção. Em Belo Horizonte, algumas ruas já estão enfeitadas de verde e amarelo. Bares prepararam pratos temáticos. E, claro, tem muita gente reunindo os amigos para o tradicional churrasco no domingo para ver a estreia da seleção. Eita, que esse povo aqui já está animado para domingo, estreia da Seleção Canarinho contra a Suíça. Nas reuniões da família com amigos para assistir aos jogos não vão faltar bandeiras, cornetas, camisas, acessórios. Mais ou menos umas 20 pessoas aí, entre amigos, familiares, né? Pra gente torcer pelo Brasil aí, na esperança de não ter 7-1, hein? Espero que o Brasil nos dê muitas alegrias, né? Que assistimos todos os jogos até o final da temporada e que sejamos campeões. E se tem torcida em casa, tem também na rua. Nessa daqui, no bairro Caiçara, na capital, está enfeitada com bandeirinhas verde e amarelas e também com pinturas no asfalto. Iniciativa desse comerciante, que pela sexta Copa seguida, decora também a loja e até a cadelinha de estimação. E a tradição nossa é essa, toda a Copa do Mundo a gente enfeitar a rua para ver se o povo esquece um pouquinho essa crise que está aí e torcer para o Brasil, ué. Todo mundo, se quiser vir ajudar, pintar, o que quiser fazer aqui no chão, aqui, pode ficar à vontade. E se vai ter o confronto entre Brasil e Suíça em campo, por aqui o embate é de sabores. O prato do Brasil e o prato da Suíça, preparados pelo chefe William Santos. Explica pra gente aqui essas tradições aí dos dois países, como é que vai ser esse combate? Esse combate é duas gastronomias muito valorizadas. Aqui nós temos o Agromegon, né, um prato suíço. Ele é composto de um penne, queijo suíço, batata em cubo, tomate, cereja e um pouquinho de pimenta do reino. Disputa boa aí pra gente decidir quem vai sair melhor, hein? Os pratos típicos serão o almoço de domingo de quem for assistir a partida no Bar da Copa, no Santa Teresa. São mais de 1.000 polegadas de telões transmitindo o jogo. São dois grandes telões que vão estar de LED na parte externa e interna do evento, com várias televisões para ninguém perder nada. São 5 horas de open bar, de chopps artesanais, água, refrigerante, suco, e open food de 2 comidas típicas, cada vez do Brasil e do seu rival. O local com área coberta e ao ar livre vai ter, após o jogo, atrações como o sertanejo Matheus Lucato. Dois corações, um casalzinho, e você falando assim, amor, que briga boba, sobre ontem esquece, perdoa, às vezes eu falo demais. Depois de 51 dias de greve, os professores da educação infantil decidiram hoje aceitar a proposta da Prefeitura de Belo Horizonte. A partir de amanhã, voltam as aulas nas unidades municipais de ensino infantil em toda a capital. A decisão foi tomada depois de uma reunião com o prefeito Alexandre Calil. A categoria conseguiu um reajuste que deve chegar a 80% até 2020. O atendimento aos pacientes do Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, está prejudicado desde terça-feira por causa do atraso no pagamento aos fornecedores. Faltam materiais básicos como luvas e gaze. A direção da unidade teve até que cancelar cirurgias. Pacientes e ambulâncias entram e saem a todo momento do Hospital Júlia Kubitschek, que fica na região do Barreiro. Mas elas podem ficar prejudicadas se o atendimento for suspenso a partir de amanhã. É que, de acordo com alguns médicos, faltam mais de 200 itens de materiais básicos, como luvas e gases. Tanto para o procedimento, né, de curativo, quanto às vezes até o lidar com o paciente, é necessário luva de procedimento. Você pode aumentar a contaminação dos outros pacientes se você não utilizar adequadamente a luva. Quem esteve no hospital hoje pela manhã ficou apreensivo com a possibilidade da paralisação. Um hospital bom desses, parar e vai sofrer, fica muito triste. É meio complicado, né? Porque tá cheio lá dentro. Em abril, imagens foram recebidas pela TV Alterosa mostrando uma aranha dentro do Júlia Kubitschek.
A direção informou por meio de nota, na época, que a unidade de saúde estava em processo de dedetização e explicou ainda que o local fica em uma área de preservação ambiental, com grande quantidade de mata, o que favorece a proliferação de aracnídeos. Hoje, a situação da saúde em Belo Horizonte está ficando cada vez mais complicada. No começo desta semana, médicos do maior pronto-socorro do estado, o João 23, paralisaram os atendimentos. O nosso maior temor é que, na verdade, isso se estenda para as demais unidades e aí sim vai haver um grande transtorno, né? Nós temos importantes hospitais na rede FEMIG, como a maternidade Odete Valadares, o Hospital João 23, Alberto Cavalcante. Isso é um impacto importante na rede, né, aqui no município de Belo Horizonte. Em nota, a FEMIG informou que após uma reunião realizada com diretores de unidades assistenciais da rede e da administração central, foram ouvidas as necessidades de cada hospital e já está providenciando a liberação de recursos junto à Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Saúde para garantir a assistência ao usuário do SUS. Disse ainda que o atendimento no Júlia Kubitschek será normalizado até segunda-feira, dia 18 de junho. Afirmou também que não há superlotação. Equipes médicas estão completas e o atendimento de urgência e emergência está funcionando normalmente na unidade. Criminosos colocaram fogo em mais um ônibus na região metropolitana. O ataque foi no bairro Capelinha, em Betim. De acordo com a polícia, 5 homens encapuzados renderam o motorista enquanto o veículo estava parado no ponto final da linha. Dona Georgina, de 86 anos, ainda está assustada. Ela foi acordada no meio da noite pela filha, que viu o ônibus pegando fogo em frente à casa da família. Tirou a meia que estava com ele, me caçou o chinelo e se me levando lá para baixo, tá? A fotopoco pegou eu assim. O motorista contou à polícia que estava na última viagem e já se dirigia para o ponto final no bairro quando 5 homens armados encapuzados entraram no coletivo e o obrigaram a dirigir até este trecho da via expressa. Aqui o ônibus foi parado e em seguida os bandidos mandaram que ele descesse, jogaram combustível e atearam fogo ao ônibus, que foi totalmente destruído. Fogo também pegou na fiação elétrica, no veículo estacionado bem aqui ao lado, uma carcaça que estava há muito tempo aqui, mas que também se incendiou, e logo ali à frente, vários pneus viraram uma tocha de fogo. Pânico em total, minha neta, eu fiquei desorientada, eu achei que o fogo ia na minha casa lá, ó. Poucos dias atrás vieram queimaram o pneu. Quase mataram a gente de energia, a gente tá passando mal. Agora, qual foi essa tragédia? Pela manhã, funcionários de empresas responsáveis pelos serviços de telefonia e energia elétrica foram acionados para fazer a religação dos cabos, que se romperam com o incêndio. O trânsito também ficou prejudicado, já que uma faixa no sentido Betim-Belo Horizonte ficou interditada para os trabalhos. O ônibus incendiado fazia a linha 415, que liga os bairros Granja Verde e Capelinha ao centro de Belo Horizonte. A polícia não informou se foi deixado algum bilhete nesse atentado, mas no boletim de ocorrência a informação é de que foram recolhidas provas no local e que elas serão investigadas pela Polícia Civil. Na madrugada dessa quarta-feira, um coletivo foi incendiado em Vespasiano por 6 homens que fugiram deixando um recado num pedaço de papel. O bilhete, escrito com erros de português e com palavrões, cita como motivação os supostos maus tratos a presos da penitenciária de Bicas 2 e aos parentes de detentos. E um caminhão em chamas assustou quem passou pelo cruzamento das ruas Fernandes Tourinho e Rio de Janeiro nesta manhã, na região centro-sul de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motivo do incêndio seria um curto-circuito na bateria do veículo. A situação foi contida pela corporação. A CEMIG informou que não foi registrado nenhuma ocorrência de reparo da rede elétrica no local do incidente. 2 menores foram apreendidos na tarde de hoje, suspeitos de furtar correntinha no centro de BH. A nossa equipe estava no local e adivinhem, segundo a polícia, não é a primeira vez que eles são pegos praticando esse mesmo tipo de crime. O tumulto aconteceu na Avenida Afonso Pena, em plena Praça 7. 2 jovens de 17 anos tentaram correr, mas foram impedidos por populares. Eles tinham acabado de furtar uma correntinha. Segundo o tenente Washington Amaral, os menores são velhos conhecidos da polícia. Passaram a correntinha no pescoço da vítima e saíram correndo.
Inclusive, a correntinha está até aqui na minha mão, que foi recuperada, graças a Deus, e um dos militares até se lesionou durante a prisão desses agentes, e ressalvando que os dois já foram presos pelo mesmo motivo aqui na Praça 7 e em outras áreas da região metropolitana. Os 2 adolescentes apreendidos foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente. Explodiram uma agência bancária em Barroso, no Campo das Vertentes. Os alvos dos criminosos seriam as 3 agências da cidade, que ficam bem próximas. A população de Barroso amanheceu assustada. Assustou bem, rapaz. O negócio aí teve feio mesmo. Os 3 bancos da cidade ficam um ao lado do outro. Os bandidos chegaram a entrar em todas as agências. Um homem armado aparece na imagem. Ele fica observando a movimentação. Quando uma pessoa se aproxima, acaba sendo rendida pelo criminoso. Um clarão é perceptível. Foi neste momento que houve a explosão. A agência do Banco do Brasil ficou completamente destruída. Acionaram explosivos na agência do Banco Bradesco e do Banco do Brasil, não havendo caso de explosivos no Itaú. Foi bem rápida, demonstra que os autores têm especialidade no ramo de roubo, furto de estabelecimentos bancários mediante explosivos. Era 2 servidores da prefeitura que estavam varrendo rua naquele horário. Eles foram colocados reféns naquele momento, mas não foram agredidos. E após a atuação criminosa da organização, eles foram libertos. A explosão também gerou danos na parte de trás do banco. Essa aqui é a tampa do cofre de um dos caixas, acabou abrindo esse buraco aqui na parede. Além disso, o imóvel ao lado também teve vidraças quebradas. O crime chamou a atenção de todos. Nunca havia sido registrada uma explosão de caixas eletrônicos na cidade. O prédio onde estão localizadas a Prefeitura, a Câmara e a Justiça de Barroso. Além da explosão, os bandidos também efetuaram disparos. Algumas marcas estão nas grades de entrada do prédio. Durante todo o dia, a Polícia Militar fez buscas para tentar localizar os bandidos. A operação contou com o apoio do helicóptero Pegasus. Uma operação das polícias paulista e mineira realiza buscas e prisão de pessoas ligadas à facção criminosa do 1º Comando da Capital, o PCC, em vários estados do Brasil. Investigadores e delegados da Polícia Civil de São Paulo e Minas cumprem os mandados contra a facção criminosa. O grupo é investigado por acirrar a disputa entre facções no país, elevando o número de assassinatos. 103 pessoas foram identificadas em todo o Brasil, tendo participação na organização criminosa. Estão sendo cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Maranhão. A facção age dentro e fora dos presídios e ainda teria colocado fogo em ônibus em todo o estado de Minas na última semana. A operação foi nomeada como Echelon e tem o apoio do Ministério Público. O Jornal da Alterosa mostra agora uma entrevista exclusiva com o homem que sequestrou um coronel da PM em 1990. Ele organizou uma fuga cinematográfica, fez 29 reféns, participou do assassinato de um agente penitenciário e de um tenente da PM. Acabou preso depois de 12 dias de sequestro. Desde que deixou a cadeia, ele falou pela primeira vez com uma equipe de reportagem. Um homem que passou mais de 3 décadas atrás das grades e que já usou vários nomes. O mais famoso deles, Popó, condenado a 128 anos de prisão por crimes de sequestro, homicídio e roubo. Ele hoje fala em nome de Jesus. A maravilha que Deus faz na vida do ser humano. Agosto de 1990, um grupo de policiais é rendido por 5 presos dentro da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Durante as negociações, o coronel Edgar Soares se oferece para ocupar o lugar da esposa entre os reféns. Era Luciene Albuquerque, na época uma capitã da PM. Durante a ação no presídio, um carcereiro foi morto. Os presos exigiram um carro forte e fugiram rumo ao Juiz de
fora. No caminho, um policial foi morto e o coronel ameaçado com uma arma na cabeça. O carro forte foi abandonado e o grupo seguiu em outro carro para um sítio na região. O local foi cercado pela polícia. Acuado, o grupo liberou aos poucos os reféns. O coronel Edgar foi o último a ser libertado. Ele passou 12 dias nas mãos dos sequestradores. 28 anos depois da fuga cinematográfica da penitenciária Nelson Hungria, o único sobrevivente dos 5 sequestradores do coronel Edgar Soares está livre como um passarinho e frequenta esta igreja. É aqui que a gente vai se encontrar com o Popó. Hoje ele se apresenta como Milton Rosa, nome de batismo. Nesse local, Milton Rosa trabalha e também dá testemunhos. Todos os lugares que eles me chamam para poder testemunhar, pregar, mostrar a palavra, eis-me aqui. Para você agora a vida é uma vida de oração. Esta é a primeira vez que Popó dá uma entrevista desde que deixou a prisão definitivamente. A vida de sequestrador ficou para trás. Ele tem certeza de que pagou tudo o que devia. Paguei minha pena, saí, sou transformado pela palavra de Deus. Você se arrependeu do que aconteceu naquela época? Arrependi. Ele não gosta de falar do passado, mas revela alguns detalhes do dia do sequestro e os motivos. O ambiente que nós estávamos vivendo nele fazia levar até o desespero. Nós estávamos achando melhor morrer do que viver daquele jeito. Eu saí da cadeia de condicional. Eu fiquei 10 anos que foi, mas eu saí de condicional. Pelo que eu consultei advogado, eles não podiam nem ter me voltado de novo, não, porque eu não cometi mais delito nenhum. Para mim foi erro da justiça. Milton Rosa, o ex-Popó, diz que foi perdoado pelas vítimas, pelo menos pelo coronel Edgar e a esposa Luciene. Eu pedi perdão, eles me perdoaram e a sociedade também. Eu peço que me perdoe pelo que aconteceu, que eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Agora, ele só quer recomeçar e esquecer o passado. Perdi a minha mocidade, tudo atrás da grade. Não recomendo a ninguém entrar nessa porque é sem futuro. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira, dia 15 de junho, em todo o estado. O tempo fica nublado e com chuva fraca e isolada no sul, no Campo das Vertentes e na zona da mata. Céu claro a parcialmente nublado nas outras áreas, com possibilidade de pancadas de chuva no Triângulo, no Alto Paranaíba, no Oeste e na área central. Em BH, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Os termômetros vão de 16 a 28 em Guarda-Mor, de 13 a 21 graus em Bandeira do Sul. Ficam entre 11 e 20 em Alto Caparaó. E em Campina Verde, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Uma de nossas equipes esteve no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, para conferir a denúncia de moradores da Rua 39. Eles entraram em contato com a nossa produção para reclamar sobre a situação da via, que é de terra e está completamente intransitável. Durante a reportagem, nossa equipe presenciou um motoqueiro que sofreu um acidente por causa dos buracos na rua. O que aconteceu com o senhor? Buraco demais na rua, não tem rua. Quase que quebra a perna aí. Quase que quebrei a perna, moto, tudo. Machucou? Só deu uma raladinha aqui. Sou gari coletor, o buraco que tem ali, o caminhão quase não passa ali, né? Prejudica o nosso serviço, a coleta de lixo. Eu tenho que puxar lá para a esquina de lá ou para a esquina de baixo, porque o caminhão não está passando. Como que a senhora convive com essa situação aqui? Sempre foi assim? Já tem 26 anos que eu moro aqui. Até hoje não tem melhoria nenhuma aqui. Só de coleta de lixo a gente paga mais de R$100. Taxa de iluminação pública na coleta de lixo. Taxa de iluminação pública na CEMIG. Isso tá um absurdo. Isso que não tem melhoria nenhuma, só empurrando, um empurrando pro outro, empurrando. Eu já há 35 anos que eu tô aqui. Se passou máquina aqui umas 4 vezes, foi muito. Quando chove, não sobe carro nenhum nesses morros aqui, porque é cascalho lá em cima, a gente leva barro daqui para lá, os carros saem derrapando, saem escorregando. Então, se não calçar isso aqui, se não resolver a rua aqui, carro nenhum sobe. Pois é, em nota, a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves informou que a Rua 39 consta no cronograma de atendimento.
Entretanto, afirmou que devido a outras prioridades, como o programa de saúde da família e escolas, não é possível, no momento, estabelecer uma data para a resolução dos problemas. Veja logo depois do intervalo um bate-papo com a cantora mineira Fernanda Takai, que está lançando um disco novo, cantando músicas de Tom Jobim. É daqui a pouquinho, nós voltamos já já. Quem ainda não se vacinou contra a gripe tem mais uma semana. A campanha foi prorrogada até o dia 22 de junho, sexta-feira que vem. Em Minas Gerais, 85% do público-alvo foi imunizado. Mas a preocupação do governo do estado é com as crianças de 0 a 5 anos e com as gestantes. A cobertura vacinal desses dois grupos está em torno de 70%, número menor que os 90% esperado pela Secretaria de Saúde. Lembrando que a vacina está disponível de graça em todos os postos de saúde. Ela é a líder da banda mineira Pato Fu, que encantou o cenário pop rock dos anos 90 com músicas que marcaram época. Agora, em mais um CD solo, ela faz uma homenagem a ele, Tom Jobim e a bossa nova. What magic words would capture you like a soft evasive mist you are. Olha aqui quem que é a nossa convidada de hoje, Fernanda Takai. Eu já começo perguntando. Que eu já sei a resposta. Rolava um flerte com a bossa nova, com a MPB há muito tempo, né, Fernanda? Acho que sempre, como ouvinte, eu tenho assim na memória, desde criança, ouvir bossa nova. E algumas pessoas falavam assim, você tem uma voz bossa nova, embora cante numa banda de pop rock, né? Então tem sim. Eu acho que até nos discos do Pato Fu, nos começos assim de carreira anos 90, já tinha umas canções que eu fazia. O pessoal falava, vai ser meio bossa nova essa música. Eu falei, só que com a banda ganhava um arranjo diferente, né? Aí nesse CD novo são 13 canções que quase ninguém conhece, que a gente pode dizer que não são das canções famosas do Tom. O disco foi produzido pelo Roberto Menescal e pelo Marcos Valle, e eles estiveram lá naquela época, conviveram com o Tom, conhecem muito da obra do Tom. A gente fez um recorte no início de carreira do Tom Jobim. Então, Tom Jobim ali nos seus 30 anos, mas já muito famoso, né? Viajava pelo mundo, teve composições gravadas por cantores como Frank Sinatra, né, que fez um álbum só de Tom Jobim. O que a gente fez foi pegar canções que elas, na época, foram muito conhecidas, mas ficaram meio que adormecidas. Acho que até eu mesma, assim, já tinha escutado, mas não me lembrava, não estava nos meus discos, eu tinha ouvido em rádio. E aí a gente fez esse trabalho, principalmente levando em consideração o conhecimento de Tom Jobim que os dois tinham. Olha que céu está cheio de estrelas, longe é o céu. O show... A primeira plateia que vai ver é a plateia de Belo Horizonte, então a gente não sabe o que a plateia vai gostar mais. Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito de uma canção que tem no disco que se chama Aula de Matemática. E se você não conseguir assistir dessa vez, fique de olho que até o final do ano a gente vai voltar com outra data. Até lá! Só saudade foi o pouco que ficou, só saudade, pois o resto ela levou. Sozinho eu vivo a sonhar. Que delícia, né? O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Eu tô de volta nesta sexta a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau. Começa a Copa do Mundo de 2018. Robbie Williams, Ronaldo e a taça da FIFA marcam a festa de abertura.